Oi, gente, tudo bem? Vocês já me conhecem, meu nome é Ludmila, e nessa quarta aula eu vim trazer para vocês uma contextualização, tá, da análise de um ambiente de um cliente, para que a gente possa juntar toda essa teoria que a gente viu de conforto térmico, aquecimento, troca de calor e vendas na prática. Então, vamos lá. Aqui, gente, de cara, eu trouxe esse restaurante, tá? E é um restaurante que tem boas comidas, é um restaurante que ele tem uma ótima estrutura, mas ele tem uma questão, né, que eu trouxe aqui pra gente. Né? O que está causando, né, uma redução nesse movimento, principalmente em horários de pico, algumas mesas, principalmente próximas ao vidro e à cozinha, que tem localização poente, ficam vazias, né? E por que os restaurantes desculpa, porque os funcionários desse restaurante, né, demora tanto para entregar as comidas, mesmo com poucos clientes no local. Então vamos dar uma olhadinha nessas variáveis, né? Durante as refeições, né, como eu já falei, existe um incômodo. Algumas mesas ficam vazias e o ar-condicionado está trabalhando com muita dificuldade, tá? Nesse ambiente a gente consegue analisar algumas variáveis que influenciam no aquecimento só olhando essa foto, né? E o que eu falei até agora. Então a gente tem parede poente, né? E uma cozinha com localização poente. A gente tem forno dentro dessa cozinha e temos também um excesso de vidro na vitrine, tá? Principalmente esses pontos vamos ficar ligado para que a gente consiga juntar e unir tudo que a gente vai precisar entregar de dados e observações para o nosso cliente. Então, outras variáveis a gente consegue ver aqui, trouxe para a gente, né? Vocês podem dar uma olhadinha, mas vamos continuando. Então, quais os principais problemas, né, que o dono desse restaurante vem encontrando? Né, dados os fatos que a gente acabou de falar, né, podemos observar que o cliente ele sofre de cara com falta de conforto térmico, sofre com o próprio projeto arquitetônico, né, é um projeto em vidro, ele não pode alterar a fachada, ele não pode alterar a estética desse restaurante, e ele também quer manter a visibilidade de quem está fora para dentro, para que tenha vontade de entrar num ambiente tão bacana, num ambiente que parece ter uma comida tão bacana, e para quem está dentro do restaurante, para que tenha vontade, para que tenha uma sensação de amplitude, para que se sinta de fato confortável, tá? Então, um terceiro ponto é que se eu bloqueio parte do calor que entra para o ambiente interno, eu estresso menos o meu ar-condicionado, eu estresso menos a máquina. Então, eu tenho, consequentemente, menos manutenções, né, no meu ar-condicionado. E assim, passando menos calor, né, o que ocorreria? Eu conseguiria reter mais o ar frio do ar-condicionado, o que não ocorre. Então, a gente já consegue identificar essas observações que o dono vem sofrendo. Eu consegui resumir aqui para vocês darem uma olhadinha como parede poente, de cara superfície aquecida, que é o forno, maior aquecimento interno, porque o ar-condicionado não está retendo bem o ar frio, né? Menor retenção do resfriamento e grande quantidade de vidro na vitrine. Então a gente já conseguiu identificar isso. E quais são as outras possíveis variáveis? A gente tem também fluxo de pessoa, que a gente precisa lembrar, fluxo de pessoas no ambiente, e quantas vezes essa porta, né, de entrada abre e fecha. Inclusive a da cozinha. Se uma cozinha está muito quente e eu também vou abrir muito essa porta e fechar, também vai influenciar. Então a gente precisa lembrar que existem outras variáveis fora essas mais óbvias que a gente consegue enxergar de cara, tá? Então, como solução de otimização agora, né? A gente precisa passar para o nosso cliente que a gente é a melhor solução de otimização para o seu negócio, porque de fato a gente é a melhor solução. A gente tem as tecnologias mais eficientes para redução de calor do mercado, tá bom? Lembrando que a gente vai atuar sempre diretamente na causa do problema. A gente não vai remediar o problema. E é por isso que a gente se torna a melhor solução quando se trata de bloqueio do calor, de redução do calor, tá? Então, a gente precisa também lembrar sempre, a gente não vende Nanolux e Nanoprotect. O que a gente quer passar para o cliente é que ele veja a gente como forma de economia, que a gente quer que o cliente nos veja como a maior retenção do ar-condicionado dele, dessa redução de custos, né?
desse aumento de faturamento dele. Então, a gente quer passar, a gente quer vender os nossos valores, os valores que o Nanolux e o Nanoprotect trazem, o que eles agregam, tá? Agora, vamos passar aqui. Agora a gente vai chegar no ponto dos resultados que a gente traz, tá bom? Como é que eu vou conseguir, né, passar para o meu cliente, né, além de todos esses resultados que a gente traz na prática, a gente consegue ter menos manutenção, a gente consegue ter maior conforto, a gente consegue aumentar o faturamento dele, luz natural, economia de energia, otimização térmica, tudo isso aqui. Não vou ler todos porque foi o que a gente acabou de discutir. Então, a gente precisa lembrar sempre disso. Mais tempo dentro do estabelecimento igual ao maior consumo do cliente dentro do restaurante. Então, vamos unir toda essa ideia com esses resultados que a gente entrega, tá? Então, a gente se pergunta agora, né, como é que eu vou conseguir chegar no dono do estabelecimento e apresentar todas essas observações e dados que eu consegui juntar de modo bem sutil? Né? Fica essa pergunta. Então, a gente vai utilizar perguntas SPIN, que foi o que a gente viu no vídeo passado de vendas com o Marcelo. A gente vai utilizar dessas perguntas SPIN para conseguir repassar para o dono da empresa, para o dono desse restaurante, né, o que a gente consegue trazer de melhorias, né? Então, que tipos de perguntas são essas? A gente pode falar: como você pensa em aumentar a eficiência do seu forno sem precisar comprar um novo, né? De cara aqui a gente já vai gerar nele um mínimo impacto, né, por menor que seja. E a gente continua. Como você pensa em aumentar a produtividade dos funcionários que trabalham na cozinha? Lembra que os funcionários estão entregando num ritmo bem devagar? Como você pensa em aumentar o faturamento, né, sem aumentar o número de mesas, sem precisar fazer outro investimento em questão de expansão de ambiente? E você sabia que gerando mais conforto dentro desse ambiente, mais tempo os clientes vão passar e consumir? Essas são algumas perguntas, como exemplo, que a gente pode utilizar como situações para a gente conseguir repassar fugiu a palavra agora, a proposta do SPIN, que é trazer para o cliente a situação que ele se encontra, identificar o problema, implicar sobre o problema dele e trazer por último a gente, que é a necessidade, não, gerar nele essa necessidade de solução, que nós somos a própria solução, né? Então, por isso a gente tem que ter calma sempre que a gente for estudar e analisar algum cliente, montar uma boa abordagem e também criar uma noção, né, de que, novamente, a gente não vai vender um produto, vamos vender valores, valores que nossos produtos trazem, tá? Então, tudo que a gente viu nesse restaurante, a gente consegue aplicar numa residência. E como a gente consegue fazer essa ponte entre uma empresa e uma residência, né? A nossa máxima aqui na Somar é que a gente vê vidro e a gente vê cliente. E com a chegada do Nano Protect, a mesma coisa. A gente vê paredes e vê clientes automaticamente, principalmente as paredes poentes. Então a gente segue com essa proposta. Por isso que a gente tem uma facilidade tão grande em identificar novos clientes, né? Tanto seja residencial, quanto empresarial, industrial, enfim. Outro ponto bem importante para esse setor residencial é que 30% do valor de um imóvel, do valor de uma residência, exemplo, na Avenida Boa Viagem, né, esses 30% equivale somente à vista. Então, imagina, porque um cliente residencial que mora na Avenida Boa Viagem, que mora no Paiva, ele vai querer alterar essa visibilidade dele, colocando uma solução que escureça, né, que diminua a visibilidade, que diminua a passagem da luz visível. E também porque um cliente residencial gostaria de facilitar o desbotamento de um móvel. Não é isso que ele quer, né? Os móveis são caros, são um investimento caro. Além do imóvel, os móveis também são investimentos caros, obras de arte. Então, a gente tem toda essa proposta já, né, de visibilidade, proteção e a melhor parte, redução do calor. Então, assim, quando a gente traz essa otimização térmica,
essas otimizações térmicas, seja para um restaurante, seja para uma residência, a gente precisa saber que é de extrema importância quando se trata dessa questão de proteção, dessa questão de aumento de faturamento, seja aumento de faturamento para um restaurante, seja economia para uma residência, são pontos de extrema importância, mesmo que sejam, né, uma pessoa física e uma pessoa jurídica, mas, mesmo sendo diferentes, são clientes que necessitam, que têm a mesma problemática, que têm a mesma necessidade de solução, tá bom? Então, unindo tudo isso, né, que a gente já viu sobre vendas, além de da gente precisar, né, ter essa noção do estudo do ambiente do nosso cliente, utilizar as nossas perguntas SPIN, né, e fazer o cliente enxergar através, né, do problema, nos enxergar como solução, esses 3 pontos que são de extrema importância, é o que a gente precisa ter em mente, né, para trazer essa otimização, para entregar os nossos valores, certo? Então aqui, essa aula ela foi mais objetiva, ela foi uma aula mais curta de fato, mas para que a gente conseguisse juntar toda essa noção de teoria na prática, como a gente consegue chegar e repassar essa ideia de valores e agregar cada vez mais no negócio ou na residência do nosso cliente. Então eu espero que vocês estudem com calma, façam as provas com bastante atenção e eu espero ver vocês aqui na Somar futuramente, gente. Tchau!